A Unimed Erechim, sempre atenta aos anseios de seus clientes e seguindo rigorosamente todos os protocolos que norteiam sua filosofia, segue as normas da ANS e disponibiliza os exames da Covid-19. Acompanhe a entrevista que realizamos com o médico diretor clínico Dr. Elcio Zanardo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu incluir no rol de procedimentos obrigatórios a serem atendidos por planos de saúde os testes para confirmação de infecção pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19. A Resolução Normativa 458 de 2020, que inclui os exames laboratoriais, foi publicada no dia 29 de junho no Diário Oficial da União. Em uma conversa com o diretor clínico da Unimed Erechim, Dr. Elcio Zanardo, nos falou deste exame e como o paciente deve solicitar junto com o seu médico. No início dessa pandemia ali, em março mais ou menos, a ANS tinha lançado uma resolução incluindo o teste PCR, né, para o Covid, e não o teste rápido naquele momento. Tá? Com o passar do tempo ali, através de uma decisão judicial, né, a ANS foi obrigada a incluir o teste rápido na cobertura dos planos. Então, a partir desse momento, foi agora 26, 27 de junho agora, que passou a fazer parte, então, a ter a cobertura do teste rápido também. O que é o mais importante nisso? Tá vendo aqui, ó, foi publicado no dia 29 no Diário Oficial da União. Tá? O que é mais importante não é nem tanto a cobertura do exame, mas como o período onde ele é feito, onde ele é solicitado. Né? A gente tem existe um protocolo, e desde o início dessa pandemia foi colocado com relação aos sinais e sintomas da doença, né? Então, os exames eles devem seguir esse protocolo. Se bem pedido, o custo do exame, apesar de ele ter um custo, ele é o menos importante. Né? Quando ele é pedido fora dos tempos certos, ele acaba sendo um desperdício. Né? Uma pelo custo e outra pelo dado, que eventualmente tu vai ter um exame falso negativo ou falso positivo. Né? Então, o importante do período nos primeiros 7 dias de sinais, de início dos sinais ou sintomas, o exame mais indicado, o exame ouro, é o PCR. A partir do 8º dia em diante, o teste rápido ele passa a ter um significado, né, que é a detecção do IgM e IgG, né, dos anticorpos. Tá? IgM é quando tu tem doença ativa, né, e o IgG é quando tu já tem a resposta do organismo, os anticorpos, em fase já de controle da doença. Né? Então, e existe um gapzinho ali entre o 6º e 8º dia do início dos sinais, que pode ter uma janela. Né? Não está errado pedir o PCR neste período um pouquinho mais longo, não está errado. Ele diminui um pouco a especificidade dele. Tá? Mas então esse que é o mais importante, assim, ó, é o que a gente chama de linha do tempo da doença. Se eu faço uma boa anamnese e detecto o início desses sintomas ou onde teve o contato, por exemplo, fica mais fácil de eu pensar em qual exame eu vou solicitar, então eu vou ser mais assertivo. É necessário estar atento a sintomas comuns desta época do ano, como gripes e dores de garganta que podem ser facilmente confundidas com a Covid-19. O mais importante é a avaliação médica. Sim. Né? É nesta avaliação que o médico vai detectar se aquilo, e no exame físico, se aqueles sinais, aqueles sintomas que ele tem estão mais relacionados ou não. A gente teve casos, por exemplo, assim, a pessoa, estou com dor de garganta, aí vai fazer a consulta, uma tremenda, vamos chamar assim, de uma amidalite, né? Clássica, né? Cheia de placas e tal. O tratamento antibiótico acabou por ali. Né? Agora, quando o médico suspeita, né, de que aqueles sintomas e aqueles sinais, mesmo gripais, que são muito parecidos, sugiram, né, a necessidade do exame para descartar a possibilidade de ser um Covid e aí não propagar mais ainda a doença, então sim,
está indicado fazer o exame. Né? O que a gente viu também, assim, ó, por medo, por ansiedade, as pessoas chegarem já manifestando assim, eu quero fazer o exame da Covid. Não, né? Faz a avaliação médica, né? A gente sempre fala, não se automedique, né? Então, é a mesma coisa, né? Procura o recurso, procura, né, o médico, e aí o médico vai, na anamnese, na história, ele vai chegar à conclusão, sim, se precisa ou não fazer o exame, se uma observação de 1, 2 dias, às vezes, muda o quadro, né? Para este momento em que passamos por um inverno rigoroso e úmido, é necessário seguir algumas dicas para manter nosso ambiente doméstico e nosso organismo saudável e longe das infecções respiratórias. Bom, primeiro, apesar da gente estar no pleno inverno, vamos dizer assim, ele está um inverno meio atípico, né? Ele ainda não fez todo aquele frio que a gente está acostumado aqui. Então, mas mesmo no inverno é importante a gente arejar os ambientes, né? Para que não fique o confinamento ele nos prejudica, né? E a gente já vive um confinamento normal de inverno, né? Que é ficar fechado dentro de casa com tudo que é fonte de calor possível, né, para se aquecer, mas é importante sim arejar os ambientes, a higienização das mãos constante, né, que nem se divulga em todos os meios, né, então higienização das mãos, se for sair de casa, obviamente tem que se agasalhar, que nem diz a mãe, né, não esquece de levar o blusão, leva a manta, o chapéu, casaco, luva, né, no frio, o uso da máscara, né? O uso da máscara é importante, tá? A gente sabe, a gente agora está conversando, estamos distanciados, né, com distância, então é possível fazer isso, mas se for sair, né, tem o uso da máscara é importante, porque a máscara evita que eu transmita aquilo que eu tenho e protege um pouquinho do que a gente recebe, né? A gente sabe também que o trânsito, se cruzar com as pessoas, não pega o Covid, né? Sim. Então, não há problema quanto a isso. Mas é importante essas medidas, né? E talvez isso é uma das coisas que a doença, que a gente conhece muito pouco ainda, vai trazer de mudanças para nós nos nossos hábitos, né? Reforçar alguns hábitos antigos, que era, por exemplo, chegar em casa, tirar o sapato e deixar o sapato ali na porta, botar um chinelo. Isso é um hábito que o meu pai tinha, né? É muito engraçado isso, a gente lembrar isso agora, e a gente abandonou isso, né? A gente entra em casa com o sapato que veio da rua e tal. Então, talvez a gente tenha que retomar alguns hábitos mais antigos de cuidados, assim, né? Para isso, talvez a doença vá fazer amadurecer um pouquinho essa consciência, né? Questionado também sobre os cuidados que devemos ter nesta época do ano, onde os acidentes domésticos acontecem com maior frequência, o Dr. Elcio orienta a todos para ter muito cuidado. Isso é uma coisa, a gente tem épocas do ano diferentes e os acidentes diferentes relacionados a essas épocas, né? Eu, como lido com criança e já tratei muito paciente queimado, né? Então, um reforço que a gente faz criança principalmente, criança com cozinha, por exemplo, não uma coisa que combine bem, né? Por quê? Porque está fazendo comida, né? Tem fogão, fogão a lenha, né? Faca, tesoura, né? Objetos cortantes em geral, então a gente deve evitar. Uma outra coisa que é clássica, assim, bem antiga, água e fogo não tem galho, né? Então a gente deve ter esse cuidado. Vocês viram aquele fato acontecido agora bem recente, aqui ontem, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes, naquela ansiedade de melhorar o ambiente, né, improvisar coisas. O improviso nunca é bom, gente. Improviso é quase certo, quase igual a um acidente, né? Então a gente tem que redobrar os cuidados. O álcool ele é ótimo como combustível, como higienizador, mas quando ele pega fogo a gente não enxerga. Então ele queima diferente, né? Ele entra na pele, a gente não enxerga ele queimando. Então, é muito difícil de tratar isso.
né? Então, o melhor é prevenir, tá? É prevenir. Evitar esse tipo de uso indevido, vamos dizer assim, inadequado, né? dos combustíveis para aquecer os ambientes. O cuidado com as estufas, né? Cuidado com o lençol térmico, né? Tudo que tem eletricidade, o que tem fio, ele tem risco de queimar, de pegar fogo, né? Então a gente tem que redobrar esses cuidados, né? A gente aquece muita água, tanto para chimarrão como para café, chá, né? Então tem que ter o cuidado nesse também, né? Para evitar os acidentes por água quente, né? Que é muito comum nessa época, né? E principalmente as crianças, né? Que chegam a pegar a garrafa térmica para tomar no bico, sem saber o que está ali dentro. Queimaduras graves de face, né? Então, assim, ó, prevenir, a única resposta para isso é prevenção.